Léo Fontinelli, 1-0 na Fonte Nova para o Bahia é um placar normal. Não dá para dizer que é uma decepção, mas pelo que foi o jogo, né, pela boa postura defensiva em praticamente todo o jogo do Ceará, não ficou um gostinho amargo, né, essa eliminação? Pela repercussão dos torcedores do Vozão, eu vejo o primeiro culpado, o Nicolas, né, pela falha do lance do gol. Muita gente também falando do Pedro Raul, que deveria ter aparecido mais para o jogo. Daí muito a postura do primeiro tempo, né, onde o Ceará pouco fez. Né, o Ceará só começou a jogar de fato no segundo tempo. E assim, o Bahia é um time que tem um goleiro inseguro, né? E a gente não viu o Ceará chutando muito de fora da área, né? Testando o goleiro. Faltou um pouco disso, um pouco mais de querer chutar mais a gol, ou era estratégia que dava contra um time que é melhor tecnicamente jogando fora de casa? Boa noite, Fábio, Maestro, Ravel, todo mundo aqui. Gabriel aí na técnica também. Eu acho que foi um jogo marcado pelo equilíbrio. Quem não acompanha muito os jogos do Ceará pode estranhar essa forma do Ceará jogar, em especial no primeiro tempo. O Ceará joga muito tirando o ritmo do jogo, né? E assim, o Ceará jogou assim contra o Palmeiras, o Ceará jogou assim contra o Cruzeiro, jogou assim contra o Flamengo. E eu acho que, inclusive, citando essa comparação entre o jogo do Flamengo, do Palmeiras e o próprio jogo contra o Bahia, o único time que no primeiro tempo conseguiu ser avassalador em termos de pressão e construir chances claras contra o Ceará foi o Flamengo. E esse é o jogo do Ceará. Não é o Ceará se defende demais, mas quando. Eu vejo até na internet recentemente teve essa discussão. Quando o Ceará vai, tenta construir, consegue seus gols. Mas não é, ninguém consegue construir dentro das limitações de elenco que o Ceará tem, ninguém consegue construir durante dois tempos. Ninguém consegue ser dinâmico como o Ceará é defensivamente, ofensivamente durante dois tempos. Essa é a realidade do Ceará. Em especial pela limitação de banco que tinha e para esse jogo, diante dessa bagunça do regulamento, de como foi essa esvaziada essa Copa do Nordeste, causou, né? O Ceará já tinha um elenco limitado, ainda perde algumas peças, novas contratações que não puderam jogar, jogadores que são emprestados pelo Bahia também que não puderam jogar, ambos na realidade de hoje titulares, né? Tanto o Marcos Vitor como o Matheus Bahia, e assim, a ausência do próprio Matheus Bahia fez muita diferença no jogo de hoje, né? Apesar da boa partida do Rafael Ramos. Então, assim, esse primeiro tempo, onde o time da casa, e não só o time da casa, o time que tem uma superioridade técnica evidente, ele vai ter mais posse de bola, mas uma posse de bola quase sempre estéreo. O Ravel destacou bem as oportunidades do Bahia ali, basicamente aquele chute ali do Ademir cruzado ali, que pegou no contrapé do Bruno Ferreira, que ele fez uma boa defesa, mas foi um Bahia que pouco perigo levou ao gol do Ceará. Acho que os dois goleiros foram bem espectadores nesse tempo, assim, nesse primeiro tempo em especial. Eu acho que o jogo se encaminhava muito para um duelo ali, acho que tanto entre Condé e Ceni, assim, treinadores longevos, dois treinadores que taticamente têm um trabalho muito bem desenhado e você consegue ver em campo o DNA do Rogério Ceni impresso no Bahia, você consegue ver o DNA do Condé impresso já no Ceará. Então, assim, o jogo se desenhava para um duelo entre os treinadores, em especial também um duelo de meio campo. Pelo menos ali até os 20 minutos, 23 minutos, 22 minutos na lesão do Carlos Alexandre. Era um jogo que a gente via muito e era um embate muito bacana de ver para quem acompanha o futebol nordestino, para quem acompanha em especial aqui os conteúdos do podcast 45 minutos, um embate muito bacana que se desenhava ali entre o Dieguinho e o Carlos Alexandre, né? Você via ali eles trocando antecipações, tomadas de bola, a própria questão mais cerebral de um lado do Caio Alexandre, um pouco mais física por parte do Dieguinho. Esse combate, esse embate de oportunidades estava muito bacana de se desenhar. E o Léo Condé na escalação abriu mão da trinca de volantes que ele poderia utilizar hoje, né, que ele vinha utilizando na Série A. Ele poderia utilizar a formação que ele vinha hoje. Nos últimos jogos o Condé não estava usando o Mugni, estava optando por Lourenço, Dieguinho e Richardson. O Condé poderia contar com esse trio, mas optou por contar com o Mugni, logicamente,
pensando na ausência do Matheus Bahia, então ele teria por ali o Rafael Ramos, que é um lateral direito improvisado, com uma vocação, obviamente, muito mais defensiva, independente de estar jogando improvisado ou não, ele já era defensivo. Então, estando ele ali improvisado, o foco defensivo ia estar muito mais claro nisso. Então, o Fabiano, que é um cara que é muito responsável por compor ali uma linha basicamente com os zagueiros ali, é um cara que é muito defensivo, é um cara que passa muito pouco do meio campo, é um cara que tem o jogo defensivo como seu ápice, o jogo físico, o jogo de força, e o Rafael Ramos também improvisado, principalmente ali por estar do lado ali por onde estava jogando o Ademir. Ele buscou muito guardar a posição e foi muito bem, assim, gostei muito do jogo do Rafael Ramos, até sair também sentindo uma lesão muscular ali. Então, assim, a ideia do Condé claramente foi contar com o Mugni no jogo para justamente ter uma possibilidade de válvula de escape de jogo ofensivo ali no meio campo, né? Se o Condé tem dois laterais que não avançam, tem um centroavante isolado, tem o Galeano, tem o Ailon aberto com pouca mobilidade, e ele usa uma trinca de volantes ali, o Ceará vai ficar muito limitado em termos de construção. Não que o Mugni ali no primeiro tempo tenha feito uma grande diferença. E assim, eu vejo a relação com o jogo abaixo do Mugni muito diretamente relacionado a como o Pedro Raul joga sem a bola. Assim. O Pedro Raul é uma crítica que eu tenho. Assim, é um cara que, com um toque dentro da área, é um finalizador. Mas quando ele precisa associar o jogo de alguma forma, ele tem muita dificuldade. Dentro de um modelo de jogo que o Condé claramente utiliza ali no Ceará, um jogo mais defensivo, um cinturão defensivo bem composto, um time muito físico, um time muito intenso, um time de muita entrega, de solidariedade defensiva, o Pedro Raul, ou qualquer centroavante que ocupe ali aquela função dentro daquelas características físicas, é um cara que tem aquela função de justamente segurar a bola quando sai da área, e aquele cara que retém a bola, segura a marcação, faz aquele pivô, e escolhe para quem distribuir a bola, é aquele cara que dá 2, 3 segundos de respiro para o time não ficar sendo uma parede de bater a bola e voltar, bater a bola e voltar, bater a bola e voltar. E o Pedro Raul é impressionante como ele não consegue fazer isso. Ele basicamente ganha todas as disputas, mas quando a bola cai no chão, ele perde no segundo imediato. Ele não consegue nem dominar para tocar. Assim, é uma deficiência absurda de um atacante que ocupa essa prateleira no futebol brasileiro. Assim, isso me incomoda muito. E eu acho que isso é um problema que tem atrasado muito essa questão do jogo quando o Ceará leva esse tipo de pressão. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Palmeiras lá no Allianz, foi assim hoje contra o Bahia. A gente pode citar vários jogos aí que a gente consegue acompanhar. Então, assim, o Ceará entrega muito a bola para o Bahia. Eu acho que é um Bahia que tem esse volume de jogo, de construção, mas como o Ravel bem citou, assim, a saída do Caio Alexandre por lesão fez o Bahia explorar muito os jogos pela lateral, e a lateral do Ceará bem guardada, assim, independente do Rafael Ramos estar ali improvisado, mas fez uma partida muito segura na cobertura. O Marlon, e você consegue também ver dentro do contexto do jogo de hoje, e assim, é bacana para quem gosta de futebol, ver um jogo de duas equipes bem treinadas, e quando essas duas equipes bem treinadas, acho que o Bahia sofreu um pouco mais com isso por conta da lesão do Caio Alexandre, que para mim é uma peça fundamental nesse modelo de jogo, nesse estilo de jogo do Rogério Ceni, mas você consegue ver o Ceará funcionando como ele foi pensado para funcionar, né? O Marlon como aquele zagueiro mais físico, o cara da rebatida, o cara da antecipação, o cara da força, e o William Machado, aquele cara mais de ocupação de espaço, aquele cara mais técnico, mais inteligente, aquele cara do passe vertical, aquele cara que tem a função de distribuir jogo. Então, assim, ela funcionou, a zaga do Ceará funcionou exatamente como era para ser. Acho que o Rafael Ramos conseguiu fazer uma cobertura ali, eu acho que o Ademir pouco se sobressaiu, apenas uma jogada ali onde o Ailon erra, tenta dar um bote, evita para não fazer o pênalti, o Ademir finaliza ali também. No segundo tempo, o Ceará volta melhor e é claramente assim o modelo de jogo que o Condé sempre usa. É um jogo onde o primeiro tempo o Ceará tenta produzir ofensivamente e quase nunca consegue, mas de forma mais conservadora, avançando em bloco, avançando, ganhando campo, tocando lateralmente, sem evitar. O Ceará não tem peças que eu consiga fazer 1 contra 1, então aquela coisa de anular o contra-ataque, é aquela coisa de buscar ocupação de espaço, mas sempre
com os espaços defensivos bem preenchidos, avançando em bloco, o Ceará sempre faz isso. E no segundo tempo o jogo precisa soltar, então o Ceará está um pouco mais inteiro fisicamente, é onde ele arrisca mais, é onde os espaços do campo aparecem mais, e esse desenho você vai assistir em qualquer jogo do Ceará sob o comando do Léo Condé. Em praticamente todos os jogos da Série A esse ano, sempre funcionou assim, é assim que o Ceará compete, é assim que o Ceará é projetado. Aquele modelo tático que o Léo Condé estabelece, o Ceará vem conseguindo pontuar bem nesse sentido. No segundo tempo, acho que o Ceará ganha mais campos, que o Bahia, por ter mais posse de bola, por ter mais a obrigação de atacar no primeiro tempo, se cansa. Eu acho que o campo vai se abrindo para os dois times e eu acho que o Ceará aproveita isso bem. Eu acho que o Ceará não consegue progredir mais ofensivamente pela falta de erros de passe. E como eu falo, pela baixa intensidade do Ailon e segundo, pela falta dessa associação de jogo do Pedro Raul. Eu acho que se o Ceará tivesse um ponta com a maior capacidade de construção, eu acho que com as próprias características do próprio Fernandinho, que está lesionado, ou um centroavante que conseguisse reter mais a bola ali, eu acho que o Ceará teria conseguido organizar mais ofensivamente ali para levar perigo ao Bahia. Mas como bem destacou o Ravel, acho que o Ceará, pelo menos até os 20 minutos, foi melhor na partida. Eu acho que, regra geral, o segundo tempo do Ceará foi melhor e eu acho que isso foi muito devido às mexidas do Condé, né? Trouxe de novo aquela configuração de meio campo, enquanto o Rogério Ceni, as primeiras mudanças foram mais... Tirou o William José ali, colocou o Cauli, acho que não mudou muito a configuração do jogo para o Bahia. Já o Ceará fez uma mudança de peças que realmente trouxeram um novo desenho tático para o time e eu acho que depois o Bahia consegue equilibrar e dentro daquela possibilidade de surgir em espaço durante o jogo ficou mais franco, o Ceará atacava, o Bahia atacava, e é um jogo que fugiu ao controle do Bahia. Eu discordo da análise do Maestro que o Bahia foi um time que buscou mais, e até eu acho que o Bahia buscou mais. Eu acho que o Ceará cresceu no segundo tempo. Eu me refiro à reta final, tipo, naquela reta eu tava... o Ceará acho que foi melhor do que o Bahia no segundo tempo, mas a reta final o Ceará estava fechado com empate. O Bahia eu acho que não ficou acomodado com empate, não. Acho que o Ceará aceitou. E detalhe, não estava errado, não, mas acho que o Ceará estava. Até não estava conseguindo atacar, como você mesmo falou. Acho que o Ceará estava 0-0 ali, não ofenderia, não. E o Bahia me parecia ofendido com 0-0. No contexto geral, eu acho que o jogo era um placar para 0-0 mesmo. E eu acho que o Bahia, dentro da lógica do jogo mesmo, seguiu naquele ímpeto ali. Também não vi de forma muito organizada, mas obviamente aproveitando o espaço, o pote de ouro ali estava bem desenhado, que é o Nicolas, né? O Nicolas é um lateral muito questionado mesmo, e causou espanto quando a diretoria disse que não estava procurando nome para lateral esquerda para compor o elenco, quando o Bahia não pudesse jogar. E o Nicolas sempre que foi acionado no ano, inclusive em campeonato estadual, com nível de exigência técnica bem mais baixo, foi muito mal. Ele tem uma deficiência do ponto de vista defensivo, que não se sustenta em Série A, assim. Ele sempre compromete. O Ceará levou gols em 19 jogos dos 20 que o Nicolas jogou, assim. É impressionante, assim. Sempre quando... Se eu não me engano, a única vitória que o Ceará tem com o Nicolas em campo foi o último jogo contra o Red Bull Bragantino, assim. É impressionante como ele é nocivo defensivamente, assim, como ele compromete o resultado. E no último jogo contra o Red Bull Bragantino ele até foi bem. Eu fui pro jogo na Arena Castelão e você via que existia uma comunicação entre o Dieguinho e ele, no sentido de ele sempre ser uma avenida defensiva muito usada pelos adversários, e o Dieguinho começou a preencher aquele espaço físico. Então eles coordenavam isso e acho que por isso o Nicolas foi bem. Eu acho que o Dieguinho hoje tentou fazer isso, mas acho que muito exausto, e dentro daquele recorte de jogo até funcionou. Eu acho que defensivamente o Nicolas, o Bahia claramente explorava ali, mas eu acho que não tem como fugir ali do lance capital do jogo, onde ele ali tira o pé de forma inexplicável. É isso que eu queria entender, tipo, não foi... ele não Ficou com medo de fazer o gol contra? Tipo, tá ligado? Assim, não é que o cara ganhou, se antecipou a ele exatamente, ele desviou, fez um gol contra. Até para na hora, inclusive, pensei que tivesse sido um gol contra. Que ele tivesse errado uma saída de bola. Não, foi uma escolha. Ele escolheu torcer. A pior coisa que pode acontecer é jogador e treinador quando escolhe torcer. Assim, ele escolheu torcer para tipo, a bola passar e não ter ninguém atrás dele. Assim, realmente foi uma desatenção assim muito difícil de justificar.
Sobretudo naquele momento do jogo, é tipo, onde parece assim, onde acho que tá todo mundo se falando dentro de campo, Léo diz, ó, meu irmão, falta 1 minuto, falta 2 minutos aí, segura aí, não sei o que e tal, aí o cara dá uma patinada daquela ali. Exatamente, assim, e o Nicolas já era muito questionado e eu acho que depois desse jogo vai ser um jogador praticamente inviabilizado, assim, sinceramente, assim, já era um jogador muito questionado e o torcedor do Ceará estava com um pensamento muito tranquilo para esse jogo, assim. Era como eu me senti, era como todos em rede social, em grupos, todo mundo entendia muito isso. Ó, cara, vai ser um jogo massa, vai ser um jogo bacana, vai ser um jogo que o Ceará vai precisar competir, vai ser um jogo que o Ceará mantém nesse nível de competitividade que vem tendo, mas o foco é da Série A. Se passar, beleza, se perder, uma. Inclusive, a probabilidade maior é de o Bahia era franco favorito, mas o Ceará, cumprindo o papel dele de competir, qualquer resultado seria interessante. Assim, a forma como ocorreu acabou chateando mais os torcedores. Pela entrega, pela forma como o time foi bem, por mais que tivesse com desfalques importantes, como o Marco Vitor e o Matheus Bahia. Acho que o Condé acertou, depois que o planejamento tático não funciona, fica muito fácil você dizer, o Condé errou. Não, acho que ele acertou, acho que teve uma lógica no que ele pensou. Eu só teria botado o Pedro Henrique já na volta do segundo tempo, assim, para o segundo tempo no lugar do Ailon, que realmente não conseguia dar sequência em nenhuma jogada. Mas é resultado normal. Eu acho que o que chateia é a forma como ele aconteceu, por falha individual de um jogador bastante questionado, que é aquela frase, né? Assim, o complicado, acho que não sei se essa frase é dele mesmo, do Papelinho, né? Diretor lá de futebol do Fortaleza, não sei se a frase é dele, mas aqui, pelo menos no Ceará, a gente atribui a ele. Que o problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele entra. E assim. Deve ser dele, não, que Evaristo de Macedo usava essa frase há muito. Aqui em Pernambuco dizem que essa é de Hélio. Assim, aqui se consagrou, essa frase tem muito pai, viu? Muito pai. Aqui se consagrou com ele. Então, assim, o problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele entra. E eu acho que o Nicolas foi determinante hoje na classificação do Bahia, assim. Mas eu achei um bom jogo, assim. Eu não sou daqueles que acham que um bom jogo de futebol é aquele que tem uma performance espetacular, onde o jogo precisa ter aquela coisa plástica. Não, eu acho que o jogo defensivo é bonito, o jogo estudado é bonito. E eu acho que foi um bom jogo, foi uma boa final. Assim, deveria ter sido uma final, né? Seria boa se fosse uma final. Falta elenco, né, Léo, mas pro Ceará, né? Fica muito claro isso, né? Tanto que eu acho que o Condé nem fez as 5 alterações, né, que ele tinha direito. Não, acho que não fez não. Mas não tinha opção de banco, né? O Ceará não tinha opção de banco, né? A opção que tinha ali a mais para o ataque seria o Fernandinho, que está lesionado. O resto do Ceará não poderia mais. Saíram 7 jogadores do Ceará, né? Que estavam no começo da temporada. Eu acho que nisso o Bahia levou alguma vantagem por esse perfil, né? Que o Grupo City vem adotando, assim, de geralmente montar o elenco, a base, a maior parte do elenco para a temporada, montar no começo do ano, né? Dificilmente o Grupo City faz as maiores contratações ao longo da temporada e o Ceará não. Acho que pela própria limitação de orçamento, precisou ir na janela, mesmo que de forma tardia, mas trouxe alguns nomes. Mas acho que a vaga está bem entregue. Foi o sentimento também das redes sociais, assim, os torcedores do Ceará bem chateados pela forma como aconteceu. Mas, assim, todos os torcedores do Bahia que eu consegui trocar ideia agora nesse pouco tempo, agora todo mundo falando, pô, que jogo massa, o Ceará tá um time bem treinado, o Ceará competiu, foi um jogo bacana. E eu acho que, infelizmente, esse esvaziamento da Copa do Nordeste acabou tirando um pouco do brilho da competição, assim, de como a gente gosta muito dessa competição, em especial, assim, o Ceará tem um carinho muito grande, mas eu acho que avançando o Bahia tá num bom rumo aí para conquistar aí esse quinto título aí. Muito bem, sobre o gol do Bahia, eu vi alguns torcedores do Ceará reclamando, porque na hora do cruzamento do Everton Ribeiro, né, tinha 2 bolas em campo e o Gandula saiu para tirar, no momento do cruzamento. Mas pela regra teria que interferir no lance, né? E parece que não interferiu. O que vocês acham? Faz sentido?
Não interfere no lance, né? Acho que até o Gandula teve sagacidade para perceber que... Porque eu tava no estádio, eu assisto inclusive nesse setor. O lance foi na que tá Vera, em todo mundo correu evidência. no lance. Ninguém parou, né? O que aconteceu? Essa bola, ela foi espanada, né, pela zaga do Ceará e foi parar na arquibancada. E aí o torcedor, de uma maneira até errônea, ao invés de entregar na mão do Gandula, que fica sempre ali atrás das placas publicitárias, ele joga com toda a força para dentro do gramado. Então ela vai ali pela faixa esquerda do campo, só que quando o Gandula percebe que ela vai entrar em campo, ele rapidamente já corre para atirar e age muito rapidamente até para que a bola não parada ali onde ela estava não interferisse no lance. Até vai acabar dando sorte, porque na hora que a segunda bola entra em campo, Luciano Juba estava com a bola que estava em disputa um pouco mais atrás, então dá tempo dele fazer o movimento de afastar sem prejuízo, tanto que nenhum atleta, se a gente for aí ver o vídeo que Gabriel está reprisando, para quem está consumindo no formato visual também, nenhum jogador chega a parar ou a se deslocar ou a fazer menção de não disputar a bola que de fato estava em campo, graças à ação rápida do Gandula, porque do contrário, ela poderia Verde Paulo ter sido Sérgio pro interferida, Gandula. né? Verde Paulo Sérgio, é o craque do jogo aí, vai ter que botar, Gabriel. Não sei se o campeão do Bahia já tá pronto, mas bota o Gandula ali no campo. Né? Veja, não, aí brincadeira à parte, eu acho que o Gandula cagou aí, né? Assim, eu acho que não atrapalhou, mas o Gandula salvou, naturalmente o Gandula cagou ali, assim, não tem... Ele não acertou, não. Ele não atrapalhou o jogo, mas acertar ele não acertou. Eu acho que a ponto de prejudicar realmente o lance, eu concordo com que não afetou, não, mas eu acho que foi a ação é no mínimo bizarra. Porque, assim, tem muito caso desse onde você vê o Gandula entrar em campo, mas, tipo, ele entra numa linha reta, pega a bola e sai. Ele saiu comendo o campo, assim. Eu pensei que ele ia cruzar a bola. Ele saiu comendo o campo, assim. Ele saiu, tipo, fazendo andou arco, bastante. Né? Ele fez um arco. Ele não fez uma linha reta, entrou e saiu. Ele saiu... Foi meio bizarro, mas pra ponte anular o lance, eu não concordo. A galera aqui no chat, o João Vitor fala que desconcentra a zaga. Acho que foi a questão do Gandula, né? E o Lucas Cruz fala que ele salvou o Maestro. Se ele não vai na bola, iria interferir no lance. Acho que ele acabou indo bem, né? Realmente. Eu não acho, não. Assim, o Gandula não pode entrar em campo. Foi quem jogou a bola no campo, né? Então, até agora só tem erro. Ele entrou no campo, ele jogou a bola no campo. Assim, não tem um acerto do Gandula. Ele não atrapalhou o jogo, mas o cara não fez nada certo, no fim das contas. Pra sorte dele, atrapalhou o jogo. Bom, vamos pro campinho, começando pelo Ceará. Vamos começar pelo Ceará, Ravel. Aguarda aí, dá aquela resetada na internet, né, pra ela ficar 100%. Enquanto isso, a gente vai aqui com o Léo Fontinelli. Bruno Ferreira, teve umas boas defesas, não teve culpa no gol. Não, o Bruno Ferreira, o amarelo tradicional para o goleiro, eu acho que não foi exigido. Fez aquela defesa que até desviou na barreira ali, pareceu desviar na barreira e ele, já passando da bola, consegue desviar ali a bola. Fez aquela boa defesa também no contrapé ali naquele gol do Ademir, mas além disso, muito pouco. Mas dá um amarelo aí pro Bruno aí, não comprometeu também, não teve culpa no gol. Muito bem, então amarelinho aí pro Bruno Ferreira. Hoje tivemos a dupla habitual, né? William Machado e Marlon. O William Machado e Marlon, eu vou... Para mim, é como se fosse uma avaliação única. Assim. Eu vou avaliar a zaga, porque eu acho que os dois merecem o verde mais forte. Eu acho que os dois atuaram assim, dentro da melhor coordenação de características entre eles. Assim, o Marlon, aquele cara da rebatida, aquele cara da antecipação, aquele cara veloz. Teve uma hora que sobrou para o Marlon ali uma disputa na velocidade, ele conseguiu ganhar ali do atacante, fazer a cobertura bem. O Marlon, que é muito criticado aqui pela torcida, em especial, perdeu a posição para o Marcos Vitor. O Marcos Vitor fez 2 jogos, um porque o Marlon estava com desgaste, foi contra o Cruzeiro, e foi muito bem. E no último jogo, aparentemente por opção do Condé, por pressão da torcida, assim. O Marlon é muito criticado, e assim, eu sempre faço essa ponderação em relação às críticas contra o Marlon. Assim, o Marlon, dentro do elenco do Ceará, mesmo sendo um zagueiro central ali, ele tem menos erros individuais que resultaram em gol que pelo menos outros 5 jogadores titulares do Ceará. O problema do Marlon não são erros individuais que resultam em gols. Assim. O problema do Marlon é a forma como ele sai com a bola no pé, ele é muito estabanado. E isso é aquela coisa que tem o poder de... Uma criança no estádio, ela vê um jogador tropeçando na bola. É um fato.
Então, assim, é muito fácil ser alvo de críticas dessa forma, mas em termos de números, os números do Marlon são muito bons, mas o Condé não quis comprar essa briga aí com a torcida e aparentemente o Marcos Vitor tem ganhado a posição, porque nos 2 jogos que foi muito bem, e o time sofreu menos com ele na zaga, assim, é um zagueiro rápido que tem uma boa saída de bola, assim, dentro das limitações do Ceará, com a construção, o Marcos Vitor junto com o William Machado conseguem fazer bem essa função. Mas o Marlon hoje, para mim, foi um dos melhores jogadores da partida. Eu acho que ele foi bem na antecipação, foi bem nos duelos aéreos, e complementando com essa característica do William Machado de ter um passe em profundidade, de ser um cara mais de posicionamento, de não precisar dar aquela carreira, aquela cobertura. É um cara geralmente que guarda bem a posição, é um cara que lê bem o jogo, né? É um cara que ganha espaço com a leitura perfeita que ele é de jogo. Por isso que eu acho que merece uma análise conjunta aí da dupla de zaga 2, esse verde mais forte aí para os dois. Muito bem, então uma avaliação positiva aí para a dupla, que eu acho que é o grande ponto positivo do Ceará, né? A defesa é muito sólida, né? Apesar de até tomar quase gol em quase todo jogo, né? Até tem essa curiosidade, mas assim, pro que é exigido, né? Eu acho que a defesa salva muito. Exatamente. E bom, o goleiro, e só uma ressalva aqui, Léo que vai tocar aqui, mas eu achava que seria um problemaço pro Ceará, sabia, Bruno, nessa temporada. Depois ele teve a lesão de Richard, mas tá indo, velho. Assim, nesse momento, enquanto se fala do Bahia, o Bahia não tem goleiro, aquela coisa, contratou um. Tipo, não acho que seja a carência do Ceará, não. Assim, o Ceará, acho que Bruno... Os goleiros do Ceará, o Fernando Miguel volta de lesão, depois de um ano parado, entra e vai bem. Bruno fez... Não tem saudade desses caras. A impressão de ver de longe é essa, que assim, que ele segurou bem essa. É porque vai pouca bola. O gol vai pouquíssima bola em direção ao gol do Ceará, assim. Essa solidez defensiva do Ceará contribui também. Se fosse um bombardeio, né? O nível de teste dele. Exatamente. Mas dentre as opções de goleiro que o Ceará tem hoje, o Bruno é o que consegue fazer mais intervenções difíceis. As poucas que existem, ele é um cara mais determinante. Tinha grande falha, assim, sair no gol, sair na saída de gol, mas ele melhorou isso e o jogo com os pés dele é melhor que o dos outros. Pois eu lembro que eu conversava com o Thiago Minhoca, né? Pô, o Fortaleza tem 2 bons goleiros, né? O João Ricardo e o Breno. Os dois estão machucados. O Fortaleza não tá jogando com nenhum dos dois. E o Bruno Ferreira, que ninguém levava muita fé, tá aí no Ceará titular e bem, né? Dupla de laterais, Fabiano e Rafael Ramos, né? O Matheus Bahia não jogou porque pertence ao Bahia, não é isso? Exatamente. E também tá. Do Marcos Vitor também, disso, né? Além disso, o Matheus Bahia também está em fase de recuperação aí de uma lesão. Aparentemente foi mais um cansaço, um desconforto ali, mas já ficou de fora da partida contra o Red Bull. E hoje já ficaria de fora, então foi um descanso a mais também para ele, para essa recuperação. Mas o Rafael Ramos é um zagueiro, é um lateral direito que foi improvisado hoje na esquerda. É um cara que tem como característica realmente essa força física e essa qualidade defensiva. Assim, é um cara que veio para ser o titular do Ceará, né, ainda na Série B do ano passado. Esse ano começou como titular, se lesionou no primeiro jogo da temporada, ainda no estadual. E o Ceará tinha ali no banco de dados ali o nome do Fabiano, que não vinha jogando em Portugal. Teve que fazer a contratação a toque de caixa, foi até muito questionada, mas já chegou jogando. E assim, impressionante. Poucas vezes a gente comentou aqui uma partida abaixo da média do Fabiano. Assim, um cara sempre muito regular. E às vezes você vê o Fabiano, às vezes, discreto no jogo, porque o torcedor geralmente é mais ligado na questão do jogo ofensivo, e o Fabiano é mais discreto, mas é impressionante como geralmente todos os jogadores que desequilibram dos adversários que o Ceará vem enfrentando, eles atuam ali pelo lado esquerdo, que pega o lado direito ali do Fabiano, e ele sempre vem se saindo muito bem. Então eu vou dar o verde mais forte também para o Fabiano, e também para o Rafael Ramos. Assim, acho que o Fabiano faz uma partida ali no final do jogo, ali na transmissão, até impressionaram, assim, com um pique que o Fabiano deu conduzindo a bola, assim, cruzou o campo todo, e ele é esse cara conhecido por esse físico, assim. Teve uma queda de rendimento suave no começo da Série A, mas muito... eu consegui fazer essa leitura e, na verdade, eu fiz essa leitura por um esgotamento físico, pelo número de partidas, porque ele vinha em Portugal em meio de temporada, então o cara que já tinha jogado lá, estava num ritmo diferente.
que no começo destaca ele, onde todo mundo está começando a recuperar, a se nivelar fisicamente, ele já vem jogando, mas ao mesmo tempo que o restante do elenco atinge o ápice, ele já está em queda de física, né? Então ele precisou desse tempo e volta a performar. Então os dois, para mim, completando esse sistema defensivo do Ceará, todos os dois também com o verde mais forte. Muito bem, vamos agora para o meio de campo, né? O titular hoje com Sobral, Dieguinho e Mugni. Não era melhor ter guardado o Mugni para o segundo tempo, Léo? Não foi Como eu meio estava falando, assim, precipitado? a ideia do Condé é porque ele não tinha saída de jogo pela lateral. Se ele trava o meio campo ali com o Dieguinho, o Richardson e Mas também Sobral, não teve muita com o Mugni, né? No primeiro tempo. Então, mas, mas, mas é porque não deu certo. Mas assim, a lógica de pensamento, assim, como eu falei, assim, se eu tivesse analisado depois que tinha. Olha, ele tentou o Mugni e não deu certo. Quando saiu a é porque escalação, é a muito pelo lógica. Mugni não jogar os 90 minutos, geralmente, né? Por uma questão física. Então, era muito melhor ter o Mugni com o Bahia desesperado naquele final, para aproveitar uma transição, em tese. Mas Não assim, era melhor? no caso, o Condé pensou na forma como o Mugni muito mais retém a bola, que a gente já falava que o Pedro Raul não consegue fazer, e dá campo para o Ceará conseguir progredir, porque obviamente ele ia ser pressionado pelo Bahia, né? E dentro do meio campo, assim, acho que o Dieguinho também vai um verde mais forte para o Dieguinho. Acho que como eu falei assim no começo da análise, senti falta de ver esse duelo mais tempo do Caio Alexandre e do Dieguinho. Assim. O Dieguinho hoje, no jogo de hoje, teve uma característica destacada, algo que a gente já falou em outros telecasts, e a gente, inclusive em tons de elogio, em tons de crítica, quando ele perdeu essa característica, né? Aquele cara que não avança com o passe, aquele cara que avança mesmo conduzindo a bola na força, ele é muito vertical, mas com a bola no pé, você ganha campo com a bola no pé. Eu gosto muito desse perfil do Dieguinho. O verde mais forte para ele. E para o Sobral, o verde um pouquinho mais claro. Acho que o Sobral foi bem ali defensivamente, ganhou alguns duelos. Quando sai o Caio Alexandre, acho que ele fica com um trabalho relativamente um pouquinho mais fácil, né? O jogo se desenha mais ali pelas laterais. Depois que levou o amarelo ali, você viu que ele segurou um pouco o ímpeto, mas também acho que não merece uma crítica maior à atuação, não. E o Mugni eu já dou um laranja. Acho que o Mugni foi bem mal. Não conseguiu fazer esse principal trabalho de reter a bola, nem ser opção para o Pedro Raul, né? Que também sempre quando prendia a bola não conseguia ali fazer um diálogo com nenhum outro jogador no meio campo, né? A bola bate no Pedro Raul e volta, ou ele faz falta. É impressionante o tanto de falta que o Pedro Raul faz, assim, incomoda muito esse jogo, essa complemento tático que o centroavante precisa dar nesse modelo de jogo do Condé. Ou no modelo de jogo que qualquer time que briga nesse campeonato do Ceará com limitações financeiras precisa ter. Bom, vamos pro ataque, né? Galeano, Ailon e Pedro Raul. O Galeano eu vou dar um verde um pouquinho mais fraco. Gostei muito do Galeano, acho que no especial, assim, no finalzinho do primeiro tempo, começo do segundo, acho que o Ceará tem as melhores oportunidades. No começo do primeiro tempo, mesmo quando o Bahia era bem mais dominante, assim, as poucas escapadas que o Ceará consegue prender um pouco mais a bola ofensiva, elas saem do pé do Galeano. Acho que o Galeano consegue tentar boas invertidas, ele recupera bem a bola. Acho que ele consegue achar alguns espaços que o Mugni não vinha conseguindo encontrar. Vou dar um verdinho ali um pouco mais fraco pro Galeano, tem uma quedazinha de rendimento ali no segundo tempo. Mas acho que fica dentro também de uma média de atuação boa. Ailon. Ailon laranja também, acho que foi muito mal. Acho que taticamente não conseguiu ajudar. Eu acho que foi muito uma vítima do esquema. Mas eu acho que quando o Pedro Henrique entrou, até por ter campo, por ter uma característica diferente, que eu acho que o jogo pedia, ele conseguiu melhor e melhor, e eu acho que destaca um pouco como a partida do Ailon foi negativa. Então, um laranjinha aí pro Ailon. Pedro Raul. O Pedro Raul, vou dar um vermelho pro Pedro Raul, assim, acho que como centroavante, algumas bolas enfiadas com mais força, ele não conseguiu ter a velocidade suficiente. Eu acho que poderiam ter tido chances importantes. Eu acho que nesse jogo associativo fora da área ele foi muito mal. Quando fazia uma briga, brigava pela bola dentro da área ali para tentar fazer um pivô, ele sempre fazia falta. Eu acho que o Pedro Raul foi muito nulo, assim, muito nocivo, e as carências do elenco do Ceará assim, não permitem que o cara tire. Mas para mim, por parte dentro do que foi o Ceará, para mim foi só o Nicolas salvou ele para não ser o pior em campo hoje. Muito bem, então time titular avaliado, vamos para o banco, né? Tivemos Pedro Henrique, Lourenço, Richard e o Nicolas, né? Que a gente já falou muito aqui.
falhou no gol do Bahia. O Richardson achei que entrou bem. Pouco tempo de jogo, mas eu dou um amarelo ali. Eu acho que preencheu bem os espaços, combateu. Eu acho que foi determinante ali para o Ceará ter um pouquinho mais de bola, conseguir fazer essa trocação que fez com o Bahia. Eu acho que passa muito pelo posicionamento do Richardson. E o Lourenço também. O Lourenço dá uma dinâmica interessante. Acho que talvez eu tivesse entrado com ele ali no primeiro tempo. Ou mais cedo no segundo tempo, assim, gosto muito dessa projeção que o Condé está dando nessa formação de meio campo, e deu um amarelo também para o Lourenço. E o Nicolas, acho que até o vermelho é muito para ele, assim, o cara... E não vinha fazendo a partida horrível até o gol, sabe? Ele vinha fazendo a partida correta, ok, muito por essa cobertura do Dieguinho, e eu acho que precisa ser ressaltada que até essa inteligência tática de dialogar com outro jogador em termos de posicionamento é importante, mas foi o gol que custou a classificação, foi uma falta de ímpeto, uma falta de atenção. De qualquer forma que você puder classificar aí, você vai estar classificando correto, assim, foi inadmissível pela forma como foi, na reta final de partida, uma desatenção dessa, então vai um vermelhão aí, pior possível aí pro Nicolas. Bom, Pedro Henrique. Pedro Henrique é um amarelo. Também gostei do Pedro Henrique, eu acho que não tinha nada diferente para fazer, não. Ele foi bem. Bom, temos o melhor em campo? Por parte do Ceará, eu gostei muito do Marlon, do Fabiano e do Dieguinho. Qualquer um dos três aí, no sorteio, joga para cima aí. Mas eu acho que eu vou de Fabiano. Acho que mas o Fabiano e Marlon, para mim, foram acima, um pouco acima do Dieguinho. Mas perceba que o sistema defensivo ele está quase todo verde e tem uma peça ali, realmente, quando é uma peça falhar na engrenagem e botar a perder. Porque isso acho que a gente vai refletir, inclusive, quando for na análise do Bahia. Se você estiver vendo depois, a análise do Bahia já está no nosso feed, que vai ser um ataque que não consegue fazer tanta frente a esse desempenho. Eu concordo com a linha aqui que o Léo trouxe para a análise individual do Ceará. E o Léo Condé? Vou dar um verdinho mais claro pro Léo Condé. Eu gostei, assim, em termos de questionamento, eu só teria... Acho que a lógica de pensamento, como a gente já falava, assim, a lógica de pensamento nele para escalar o Mugni faz sentido. Não deu certo, mas prefiro não avaliar depois que a obra está pronta. Eu acho que a expectativa na escalação faz sentido. Eu acho que ele deveria ter colocado. O colo dele também seria foda, né? Ainda que você tenha ressalvado que ele assim, já tinha feito, já tinha errado, mas não um erro desse nível, né? Eu teria, é lógico, assim, um jogador do nível do Pedro Raul você não pode tirar nunca num jogo daquele. Mas você via um jogo onde o Ceará não estava usando bola aérea, não estava tendo bola alçada à área, o Pedro Raul não estava ganhando duelo. Eu teria colocado o Guilherme, que é um menino que joga mais fora da área, joga com a bola no pé, descansado, também é alto também para disputar a bola. Também teria colocado o Pedro Henrique mais cedo, eu teria colocado o Lourenço mais cedo, mas em geral acho que não desqualifica o trabalho do Condé, não. Acho que pelo conjunto da obra eu dar esse verdinho mais claro aí pro Condé. O João Vitor disse que dava amarelo porque ele não teria colocado o Nicolas quando o Rafael Ramos sentiu. Faria uma adaptação, mas é difícil. Mas é colocar quem? Na reta, assim, tem que. Se o Sobral, porque o Sobral saiu meio esgotado, né? Tinha colocado o Richardson por ali, improvisado, mas fica muito na base do Cido. É complicado. Eu acho que cai mais no colo do departamento de futebol do que propriamente do Condé nesse momento. Acho que o Condé é muito mais vítima. É muito difícil você exigir que no jogo final desse, na reta final, você opte por uma improvisação num setor, algo que não foi treinado. É muito complicado. Se improvisa dar errado, vamos dizer, tinha um cara da posição e não botou, né? Exatamente. Bom, então é isso, né? Passada a régua aí no Vozão, né? Eliminação que não abala a confiança, né, Léo? Não, é eliminação chata, mas ela não pode. Assim, hoje, eu até até tuitei que hoje o cara dorme meio chateado, assim, pensando no jogo. Mas eu acho que já acabou aqui. Antes da live, quando eu entrei, eu já estava com o coração tranquilo aqui. Eu acho que
eu acho que para mim, a mim, como torcedor, e eu sou um torcedor muito realista, assim, sou um torcedor. Eu sempre falo, né, nos debates na internet, assim, eu sempre falo que não é Brasfoot, né? Não é Brasfoot. Eu sou um torcedor do mundo real. Então, a gente estava hoje disputando com um time que. O Ceará é um time de 180 milhões de orçamento, de 6 milhões gastos em contratação. Nem isso foi tudo, acho que foi gasto 5 milhões ainda. É um time que tem uma folha de 5 milhões e meio. Então, assim, se você comparar com o Bahia, você pega 4 jogadores do Bahia da folha do Ceará. Então, assim, você manter esse nível de competitividade, você conseguir ter entrega, e eu sempre falo isso, assim, a cada jogo, porque assim, a gente sabe que um time com limitação de elenco, um time com limitação orçamentária, ele para competir numa Série A de forma regular, como o Ceará vem fazendo, ele precisa estar no nível de concentração que esgota o mental dos jogadores. E é por isso que o Maestro faz muito bem essa análise histórica. É muito comum que times desse perfil emendem uma regularidade e depois dê uma despencada. E o Ceará, pode ser que isso ainda aconteça, mas até aqui não dá sinais. Então, assim, a cada partida que eu vejo o Ceará conseguindo competir num nível alto de concentração, o Ceará competindo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, ou contra o Red Bull, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo lá, contra o Bahia. Para mim, cada jogo que o Ceará consegue fazer com esse nível de competitividade, por mais que venham derrotas ou venham empates mais incômodos, são resultados menos doloridos. Eu acho que a esperança da atuação consistente já projeta a gente que, olha, jogando assim, a gente perdeu hoje, mas dificilmente a gente perde o próximo e o próximo. E se a gente mantiver esse ritmo de pontuação, a gente Jogando assim, eu acho que vai objetivo. pontuar bem fora de casa. E fazendo isso aí, tende a manter essa campanha segura. Pô, a chateação pode ter, eu não sei, sempre fica aquela expectativa, Léo, de como o clube, o grupo vai digerir a eliminação, de vez em quando absorve bem e bola para frente e tal. Sendo dessa forma, assim, o Ceará ele sai com uma atuação competitiva dentro da Fonte Nova no jogo mata-mata, um confronto de jogo único contra o Bahia. No detalhe, deixou de disputar nos pênaltis. Assim, se for racional, é isso que eu estou falando. Tem que digerir rapidamente, porque se for racional, o papel que o Ceará fez, os dois mata-matas do Ceará foram fora de casa, tá? Assim, o time em 180 minutos foi levar um gol no minuto justamente dos acréscimos do segundo jogo. Foi 0-0 o primeiro, o segundo estava 0-0 também. Então, assim, dentro desse sistema defensivo do Ceará, assim, ele conseguiu se provar. Aí, um erro de desatenção de um jogador que não é titular não pode mudar uma análise em relação ao papel defensivo que o Ceará vem conseguindo ter com o Condé nesse momento. E assim, a forma como o Ceará vem melhorando o rendimento fora de casa, pelo menos em termos competitivos, é muito mérito do Condé. E a gente, uma discussão que está bem, bem vigente na torcida nesse sentido, de dizer que a gente eu acompanho o Ceará há 32 anos, só o tempo de estádio, né, que eu conto, e eu não me lembro de um treinador que evoluiu no cargo, evoluiu como treinador no cargo, e eu acho que o Condé conseguiu achar. A gente, nas primeiras análises do Léo Condé, a gente falava aqui, as conversas que a gente teve dentro do departamento do Ceará, é uma segurança muito grande. É como se o Condé fosse parte do departamento diretivo do Ceará. O cara é uma peça que não parece em nenhum momento ser descartável. E o Condé, não se sentindo assim, eu acredito que um treinador com histórico mais de séries inferiores que na Série A, ele se sente, de certa forma, protegido para usar mais, para mudar. Por mais que algumas atitudes, como tirar o Marlon, manter o Marcos Vitor, algumas convicções que ele tem, ele ceda um pouco mais para a pressão. Agora, sim, os méritos do Condé tornar o Ceará competitivo, com essa mudança na trinca de volantes, mudança no estilo de jogo, e agora com contratações, eu acho que dão um respaldo aí para a gente ter um pouco mais de confiança na campanha do Ceará de permanência. Muito bem, Léo. O próximo jogo do Ceará, que é fora de casa, sábado às 9 da noite, contra o Grêmio. Grêmio. Todo o Nordeste é Ceará.